Olá, amigos do canal GeoMasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 28 de abril de 2021. Na edição 33.628, onde na página B16, portanto, do caderno Saúde, a última página chamada Folha Corrida, nós vamos trazer mais um artigo do Marcelo Viana, que é o diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O título: Números Imaginários. Pois é, nós estávamos falando dos números negativos. Hoje nós vamos falar dos números imaginários. Teoria de italiano resolve equação usando raízes quadradas de números negativos. Lembrando que quando nós aprendemos raízes quadradas nas escolas, o primeiro ensinamento é que não existe raiz quadrada de número negativo. Depois, no final do ensino médio, nós começamos a rever este conceito. E aí entra a questão dos chamados números complexos. Artes Magni, a grande arte publicada pelo italiano Gerolamo Cardano, que viveu de 1501 a 1576, portanto no século XVI, em 1045 é considerada uma das três obras científicas mais importantes do Renascimento, ao lado De Revolutionibus Orbium Celestum, das Revoluções das Esferas Celestes, de Nicolau Copérnico, e De Humani Corporis Fabrica, da Organização do Corpo Humano, de Andreas Vesalius, ambos publicadas em 1543. Entre outras coisas, Cardano discute a solução da equação cúbica especial no formato x ao cubo mais mx mais n igual a zero, descoberta algum tempo antes por seu compatriota Scipione del Ferro. Já era sabido que a equação quadrática do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero pode ter duas soluções, uma só ou nenhuma, dependendo do valor do discriminante b ao quadrado menos 4ac. Se o discriminante é negativo, os métodos de resolução, a fórmula de Bhaskara, por exemplo, passam por calcular raízes quadradas de números negativos, que na época eram consideradas expressões sem sentido. Então a equação não tem solução. E por que eram consideradas sem sentido? Porque a raiz quadrada é a operação inversa da exponencial. E quando eu elevo qualquer número ao quadrado, a segunda potência, ele dá um número positivo. Logo, seria impossível existir um número elevado ao quadrado que desse negativo. A equação cúbica x cubo mais mx mais n igual a zero tem comportamento parecido, mas muito mais interessante. O seu discriminante é m ao quadrado dividido por 4 mais m ao cubo dividido por 27. E quando ele é negativo, a fórmula de Del Ferro contém igualmente raízes quadradas de números negativos. Mas nesse caso, pode haver até três soluções, que é o número máximo para uma equação de grau 3. Como pode a fórmula conter expressões sem sentido, mesmo quando há soluções legítimas? Ou seja, como é que pode existir raiz quadrada de número negativo? Apesar de não entender, Cardano opinou que devemos fazer as contas assim mesmo, tratando tais expressões como se fossem realmente números.
mas ele não chegou a aplicar essa ideia à equação cúbica, nem a entender a sua utilidade. Foi também o italiano Raffaele Bombelli, que viveu de 1526 a 1572, quem criou a teoria dos chamados números imaginários. Em sua obra L'Algebra, a álgebra, publicada em italiano e não em latim, o que era uma grande novidade, no ano de seu falecimento, 1572, Bombelli chamou a raiz quadrada de menos 1, do número menos 1, de mais, de menos, e explicou como fazer operações com esse novo número. Mais de menos vezes mais de menos dá menos. Bombelli aplicou sua teoria à equação cúbica e explicou como na situação que intrigara Cardano é possível obter todas as três soluções reais de equação por meio da fórmula de Del Ferro, usando os números imaginários. Era um caso de os fins resolver a equação justificarem os meios. No caso, usar raízes quadradas de números negativos que para a maioria das pessoas devem parecer uma trapaça. Essa situação dúbia a respeito dos números imaginários iria perdurar até o século XIX, quando se teorizou definitivamente a existência dos números imaginários. Mas é isto, pessoal. Nós ficamos por aqui com mais um programa sobre ciências dentro do Jornal do Masa, onde nós estudamos um pouco de matemática. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal!